Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco de literatura brasileira, romance brasileiro. Tem em minhas mãos aqui o lançamento, esse de 2022, né? Mas é lançamento agora, em março, Tocata e Fuga do Menal Tom Braff. Olha a qualidade editorial. Menal Tom Braff lançando este romance, essa polifonia, né? Pela Reformatório. Nós vamos falar desse, claro, vamos falar dele que estamos lendo, que recebemos aqui com certeza, vamos falar dele. E falar dois livros do Menal Tom Braff aqui, né? Este que é um livro No Fundo do Quintal, foi lançado em 2010. E antes desse nós lemos o livro de contos, né? A Sombra do Cipreste, que é de 99, ganhou o Jabuti em 2000, né? O Jabuti de 2000. Esse livro é mais juvenil, né? É o juvenil, assim, terceiro ciclo, acima de 10, 12 anos, né? É interessante porque foi o primeiro livro, né? Achei que na biblioteca, só que Menal Tom Braff, depois eu vi na internet, no Face, né? Publicação do Menal Tom Braff, inclusive, né? Vocês podem ver na Wikipédia a quantidade de romances inéditos ainda, né? O Menal ainda tem uma lista aqui, ó, participação em antologia, e ainda está prometendo aqui, ó, livros a vir, ou seja, ainda estão chegando mais livros do Menal Tom Braff, que está aí com seus 80 anos de produção, né? 80 anos de idade e, eu imagino, pelo menos 50 de produção, né? Então, no fundo do quintal, é um livro, assim, interessante, que já tem várias vozes, né? Tem vários narradores, você tem aquele narrador que está ali ambientando a história, né? Conhece a história, digamos assim, aquela terceira pessoa geral, né? E você tem a voz de duas crianças, que são duas crianças que se mudaram para uma casa nova, né? Você tem o Eugênio e você tem a Fernanda. Então você tem acesso à narrativa do Eugênio e ao diário da Fernanda, né? Então são dois, assim, a faixa de uns 10, 12 anos, né? São crianças, jovens, em transição, que acham o mundo muito misterioso, inclusive o quintal. Então aqui o quintal é transformado num ambiente tipo a caça ao tesouro, né? Lá dos romances do século XIX, de piratas, né? Os piratas enterravam os tesouros. E aqui eles vão descobrir um tesouro, viu? Eles vão descobrir um tesouro. E aí tem todo o mistério. Nisso aqui, vai, né? Assim, eles vão lá fazendo, desbravando o quintal da casa nova, né? Conhecendo os vizinhos, né? O pai, né? Escolheu aquela casa, eles acharam a casa um tanto quanto... será que é uma casa mal assombrada? Sei lá. É uma casa diferente, eles não estavam acostumados, né? Mas eles gostaram do quintal. O quintal, né? Uma área verde, assim, muita árvore, né? Então eles vão montando umas trilhas lá no meio das árvores e tal. E aí eles passam, enquanto não estão na escola, eles passam um tempo nesse quintal. E lá eles encontram um lugar, uma placa lá, um cimento, uma coisa lá. E eles começam a escavar em torno daquela placa, conseguem levantar essa placa e descobrem que tem uns sacos de plástico lá dentro. Aí que negócio, que será que será? Será que tesouro é esse? Será que serão pérolas, serão ouro, pedras preciosas, moedas de ouro, dobrões espanhóis? E aí fica o mistério, tem que ler o livro, né? Então é assim, é bem juvenil, né? E eles vão descobrir lá um tesouro. Tem um tesouro lá, realmente eles vão abrir, né? Não vão conseguir tirar o conteúdo, mas eles vão abrir os sacos plásticos, vão tirar o tesouro, né? E aí o interessante do livro, que foi escrito em 2010, como eu falei, né? É um livro acessível, é fácil, né? Bom para começar a ler a obra. E esse estilo dele de colocar vários narradores, assim, né? Então a história é contada em 3 perspectivas, né? Então eu só contei a metade aqui, ou seja, eles vão descobrir o tesouro e depois descobrir quem que enterrou o tesouro, por que enterrou, quem que morava naquela casa antes, né? Então é interessante isso. E aí uma narrativa completa a outra, ou seja, algumas coisas que a gente não entende muito do que ele está falando, a menina, né? A irmã, a Fernanda. A Fernanda complementa a narrativa dele, ou ele, né? A visão que ele tem da irmã. E aí tem um narrador geral que vai dar um painel, né? Um narrador que sabe mais, né? Então ele vai completando essas lacunas e dá um conteúdo, né? Dá um contexto total da mudança, né? Que a família está fazendo ali. E vamos descobrindo quem que morava e por que escondeu o tesouro, né? Por que aquele tesouro foi escondido ali, certo? Então aí no fundo do quintal, Menal Tom Braff, e tem muito livro. Então, ele vendo uma listinha básica aqui, ó. Ele estava ali, a Sombra do Cipreste, 99. Que Enchente Me Carrega, um romance de 2000. Castelo de Papel, um romance de 2002. A Esperança por um Fio, 2003, uma novela, né, infantil juvenil. Depois, Na Teia do Sol, romance, 2004. Aí chega até nesse, né? Aí tem em 2007, tem um outro romance, Muralha de Adriano. Antes da Meia-Noite, outra novela juvenil. E aí, romance, Bolero de Ravel, em 2010.
romance, tapete de silêncio, vai indo, vai pesquisando. Tem muita coisa, muita coisa. E aí chegou agora, 2022, 2023, o Tocada e Fuga, né? Aqui tá o lançamento já marcado aí, né? Eu vou deixar a divulgação aí no Face, tá, na internet. E aqui também nós temos, né? Já fala logo de início aqui, né? Isso não é spoiler não. De frente já fala aqui, ó. De início, no romance, 4 personagens, um advogado, um diretor de presídio, um detento e a mãe deste detento. Contam simultaneamente suas histórias até que suas vozes se entretecem no final, né? Então você tem realmente essas vozes, né? Você tem, vai seguindo a vida dessas pessoas, né? Então você tem essa voz do advogado, do delegado, de um jovem que, né, imaginemos que vai ser aquele que vai cometer o crime, né? E a mãe que sofre com as desventuras desse jovem, né? Então são textos bem, assim, alguns trechos, né, são mais normais, prosaicos, alguns trechos são mais poéticos, né? Acho que depende muito da vibe do personagem, né? Tem alguns personagens que apresentam mais poesia que outros, né? E outros são mais técnicos, já são mais secos, né? Tipo, eu imagino que a voz, né, lendo aqui, as vozes assim, mais diretas, é a do delegado, né? Não sei se é impressão minha. Porque nós estamos lendo, né? Estamos lendo junto com o pessoal que está recebendo o livro para o lançamento, né? Então, as minhas impressões de primeira leitura, né? Então, o que eu percebo justamente é isso, é que está encaminhando, né? Já que eles vão se entreter no final, né? Se entrelaçar, né? No final da história, as relações entre os personagens, né? Quem são esses personagens e será que são parentes? Será que o delegado que prendeu esse detento, né? E a mãe foi lá pedir, né? Porque a mãe do detento, né? Então, e aí vão as descrições, tem uma voz poética, tem uns trechos assim, como é em são trechos em primeira pessoa, né? Você tem acesso às inquietações das personagens, né? Estou em pânico, estou desesperado, onde está meu filho, né? Então um trecho aqui na página 43. Não existe dor na perda, tampouco prazer no ganho. Perda ou ganho são corolários, como se um resultado final fosse possível. Eles sempre dependem de um percurso, e é no percurso que está o tempo com que se mede a vida. O prazer só pode estar no caminho que se percorre até o ganho, assim como a dor é resultado dos espinhos que nos ferem durante o movimento para a perda. Mas que tenho a dizer, eu que só percorri caminhos descendentes, pedregosos, com espinheiros que se jogam sobre o caminhante, eu que ao cabo por uma sede absurda entrei pela rota do enganoso prazer efêmero, paguei um preço muito alto a pensar que estava levando vantagem, ao me sentir vencedor, escorregava por ladeira de viagem sem volta. Né? Então aqui você tem uma voz, né, um estilo, né, dá para perceber um estilo da escrita. É claro que as vozes vão se alternando, né? Então alguns acontecimentos são narrados em mais de uma voz. Tem poesia, né? Poesia, uma cantiga no meio de uma... Eu imagino que seja... que tem uma parte aqui que é a mãe, né? A mãe lembrando do filho, pensando no filho, né? Filho esse que imagino, né? No andamento da história vai ser o detento, né? Então ela fala, uma voz tranquila, carícia de dedos macios em seu rosto, a doce melodia de algumas palavras, então o sol aparece cortado pelo edifício, geometria irregular, e fere meus olhos com seus raios certeiros. Né? Parece uma melodia, assim, parece uma melodia, um cantiga para ninar. Né? Então eu imagino que que seja a mãe, né? Porque ele não nomeia, né? Ele não nomeia. Você vai percebendo a mudança de voz pelo que ela está narrando, pelo tom com que está narrando. Então quando fala, né, o meu filho, né, ou quando a minha mãe, aí você detento, não, o futuro detento falando da mãe, né, mas aí você, né, é difícil fazer assim porque você tem que dar perspectivas, né, e ele mesmo fala que ele foi influenciado pelo a técnica do contraponto, né, que é lá do inglês Aldous Huxley, né, do Admirável Mundo Novo, e Caminhos Cruzados, que é uma técnica que o Edgar Veríssimo faz, né, muitos trechos ali, nós estamos relendo lá O Tempo e o Vento. E outros romances, né, do Caminhos Cruzados, que ele fala aqui do Érico Veríssimo, né, ele faz muito isso. Vários personagens, várias camadas sociais, né, igual o Balzac fazia. Aí você pega vários livros, então você pode contar uma história pelo olhar do empregado, pelo olhar do patrão, pelo olhar do político, pelo olhar do governante, pelo olhar das classes sociais elevadas, pelos burgueses e tal. Então se você está narrando um evento histórico, nos Miseráveis também tem isso, né, nos Miseráveis você tem vários pontos de vista lá, os revolucionários, tem o ponto de vista do delegado de polícia lá, tem o ponto de vista do Jean Valjean, né? Então é interessante, alguns escritores gostam de fazer esses contrapontos, narrar a mesma história, né? O Altran Dourado também faz isso, né?
escritor mineiro, né, que faz muito pegar uma história e a mesma história pelo olhar de personagens distintos, né? E aí nem parece que é a mesma história, porque é como as pessoas veem o mundo, né, a partir da percepção delas, né? Então elas enxergam mundos distintos, ou o mesmo fenômeno gera 3, 4, 5 interpretações. É a mesma coisa. Só que cada personagem que vê vai interpretar de um modo, né? Porque é a sua idiosincrasia, a sua circunstância, a sua classe social, né? É a sua forma de ver o mundo, depende de onde você está na escala social, por exemplo, né? Então a forma como o patrão vê o mundo não é a forma como o empregado vê o mundo, né? A forma como o homem branco vê o mundo não é como o homem negro vê o mundo, né? Então tem essas questões raciais, dependendo, né? Dependendo, por exemplo, de que época o romance é narrado. Se for um romance na época da escravidão, tem essas nuances. Se for um romance falando da exploração de classe, tem essas nuances, né? Então, é para acentuar justamente essas perspectivas do mundo, os contrapontos, né? Porque você tem várias formas de ver o mundo e vários... e não tem aquela visão, né? Não tem aquela visão privilegiada para ver o mundo, né? Porque você está na sua classe, na sua raça, na sua época, né? Então, esse narrador em terceira pessoa dá a impressão de que é possível, pela perspectiva de Deus, narrar uma história, né? Ou seja, um narrador que sabe tudo, entra na mente das personagens, entende todos os personagens, a lá Dostoiévski, a lá Balzac, né? Mas é uma ilusão de ótica, né? Ou seja, não existe essa visão privilegiada, um pedestal para você ver o mundo, né? O narrador também está inserido numa classe, numa época, numa raça, né? Então é interessante isso aqui. Vou voltar a esse livro, né? Com certeza. E vamos, toda vez que eu falar do Menalton Braff, eu vou mostrando mais romances, porque muita coisa. E fora, ó, tá aqui no, dá um Google aí, dá um Wikipedia aí, ó. Tem aqui, ó, uma galera de livro ainda, ó. Mais de 20 livros aí chegando, do gaúcho Menalton Braff, que é uma das memórias vivas da prosa, do romance, do conto no Brasil, né? Eu vejo que ele divulga muitos romancistas, prosadores, né? E é poético também, viu? A poesia dele está na prosa, né? Ou seja, eu vejo os romancistas, os prosadores muito preocupados com a linguagem poética, né? Porque o pessoal acha que poesia é fazer versos, né? A poesia é uma forma de criar imagens, né? Ressonâncias, assim, né? Fazer aquelas sinestesias na linguagem, né? Muita descrição, muito paisagem, né? Então, eu acho assim, você pode fazer assim, poema em prosa, né? Poesia na prosa. Então, fiquei a dica, Toccata e Fuga. Aguardem que, assim que eu terminar de ler o livro, darei as minhas considerações sem contar o enredo, claro, né? Eu não vou resumir o enredo aqui para vocês, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.